suficiente, né? Quando interpretada, direcionada pelo Espírito Santo, ela é suficiente para fazer acontecer nas nossas vidas aquilo que é a vontade de Deus. E o desejo do meu coração é que Deus possa me usar aqui nessa noite para estar falando com você aquilo que Deus, sabe, gostaria que você estivesse compreendendo nessa noite. Amém? E antes a gente vai orar, vamos falar com o Pai, porque nem sempre a palavra de Deus é ministrada de acordo com a nossa necessidade, mas Deus, Ele é poderoso para fazer acontecer na nossa vida aquilo que nós precisamos. Tem uma coisa muito interessante, né? Todos nós, em algum momento na vida, a gente vai ter que apresentar o nosso documento em algum lugar, aquilo que é a nossa identidade, a nossa credencial, em algum momento, seja em uma seleção de trabalho, algum departamento que você tenha que entrar, que exige que você mostre quem você é, e ali a sua identidade, a sua habilitação, né, é o que mostra aquilo que de fato você é, a sua credencial. E Jesus, Ele tem uma credencial também, amém? E quando Jesus, Ele decide se apresentar a alguém, Ele não tira um documento do bolso. Sabe o que Ele tira do bolso? Um milagre, uma bênção, uma vitória. É assim que Ele faz. E assim Ele vai se tornando conhecido daqueles que ainda não o conhecem. Então eu não sei de que maneira você entrou aqui nessa noite, do que você precisa que Deus faça, mas uma coisa eu sei, Deus é poderoso para fazer. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos por um instante. Nós vamos orar juntos, pedir a Deus que esteja movendo aqui no nosso meio, que Ele esteja sondando o nosso coração nessa hora. Senhor meu Deus, nós estamos em Tua casa, reunidos em Tua presença, e tudo que eu lhe peço é que se cumpra no nosso meio conforme sempre cumpriu nos lugares em que o Senhor esteve presente. Todas as vezes, ó Pai, em que o Senhor esteve diante das multidões, ali o Senhor revelou a sua glória, o Senhor liberou poder, liberou virtude e fez com que pessoas fossem abençoadas. Uns foram curados, outros libertos, outros transformados de alguma maneira. E eu não sei exatamente, Deus, o que está em cada coração, a necessidade que cada um de Teus filhos trazem aqui nessa noite, mas eu sei que Tu tens o poder de suprir cada uma delas. Então venha nesse momento com o Teu Espírito Santo, com a Tua graça, visita-nos, ó Deus, em nome de Jesus, fazendo, Deus, aquilo que nós precisamos, ó Pai. O que entrou aqui, que precisa de uma cura, que saia curado para a glória do Teu nome. O que entrou cativo, necessita de uma libertação, que uma porta se abra, precisa de uma intervenção sobrenatural do Senhor. Tu és um Deus de poder. Eu lhe peço que Tu ponhas a Tua mão nesta causa, Senhor, e apresente a solução. Abre essa porta, Deus, que parece que não tem fechadura, ou parece até que nem tem porta, mas conforme diz em Tua palavra, Tu és um Deus que abre porta onde não tem porta. Então comece a mover nessa hora, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Olha também para as vidas que são representadas aqui nessa noite, aqueles que não podem estar aqui, mas de alguma maneira é colocado diante do Senhor, por um amigo, por um ente querido, Deus, que o Senhor esteja honrando a nossa intercessão, alcançando os nossos, as pessoas que são preciosas para nós, e que precisam de uma intervenção do Senhor. Honra, meu Deus, a nossa fé, o nosso culto a Ti, que o Senhor esteja trazendo resposta às nossas vidas, Pai, é o que nós precisamos, Senhor. E eu quero lhe pedir que na Tua infinita misericórdia, o Senhor esteja falando conosco nesse momento, abrindo a porta da Tua palavra, trazendo a nós, ó Deus, as revelações do Teu Espírito, mostrando aquilo que está por detrás da letra e que de fato tem o poder de alimentar as nossas almas, para que saiamos de Tua casa melhor do que entramos, ó Pai. Fala conosco nessa noite, repreenda tudo que não provém do Senhor, tudo aquilo que de alguma maneira o inimigo possa tentar usar para nos impedir de ouvir, de receber a Tua palavra, que o Senhor esteja removendo nessa hora, arrancando do nosso coração
coração, toda preocupação, todo sentimento, pensamento, Deus, que de alguma maneira possa tentar tomar o teu lugar nessa hora, que seja removido nesse momento. E eu lhe peço, dá liberdade ao teu Espírito, para que esteja atuando no nosso meio, ministrando ao nosso coração, Pai. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém? Eu gostaria que você que pode, estivesse abrindo a sua Bíblia, do Evangelho de João, capítulo 3. Quando Deus me tocou para que a gente estivesse fazendo, esse culto, convidando os nossos amigos para estar aqui, consequentemente Deus trouxe à minha memória uma palavra que eu quero estar compartilhando aqui nessa noite. E o tema dessa mensagem é nascer de novo. Nascer de novo. Talvez algo muito necessário, mas distante da compreensão de alguns. E o desejo do meu coração é que esse assunto ele se torne muito simples aqui no nosso meio, para que todos nós possamos compreender a necessidade, a eficácia do que significa nascer de novo. Amém? Quem achou João 3, diz amém. Amém. A partir do versículo 1, a gente vai lendo, compartilhando, então não feche sua Bíblia, tá? A partir do verso 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Amém? Olhe para mim, mantenha a sua Bíblia aberta. Uma coisa que a gente primeiro precisa compreender, é interessante que os principais sermões de Jesus, as mensagens mais eficazes, aquelas que geraram doutrina, elas não foram ministradas às multidões, mas em diálogo. E diálogo é uma conversa entre duas pessoas. Ainda que possa ter alguém por perto, o diálogo é entre duas pessoas e outros podem ouvir o diálogo. E sempre que Jesus conversou com ele e uma outra pessoa, da boca de Jesus saíram princípios, sabe, que se a gente se apropriar dele, vai repercutir de um modo muito positivo para toda a nossa vida. No caso aqui da nossa reflexão nessa noite, a gente vai usar a conversa, entre Nicodemos e Jesus, Jesus e Nicodemos, mas eu quero fugir um pouquinho só para chamar a atenção de um outro episódio, de um outro encontro. Foi de Jesus, com a mulher samaritana, quando ele pede água à mulher e ao mesmo tempo ele oferece água à mulher. Ele diz: aquele que bebe da água que eu der jamais terá sede. Olha que princípio. E esse princípio não foi liberado para uma multidão, mas para uma mulher, para uma única pessoa. Aquele que bebe da água que eu der jamais terá sede. Observe que de todas as outras coisas que a gente experimenta, humanamente falando, materialmente falando, daí a pouco a gente está sentindo falta, Essa própria água, H2O, que a gente toma, daí a pouco você sente falta dela. Quando você adquire bens, conquista algo, você observa que daqui a pouco aquilo que você conquistou já não tem tanto sentido mais, e você já está querendo outra coisa, ou seja, a sede volta. Mas quando Jesus estava falando da água que ele tinha para dar, é de uma água que de fato tem o poder para preencher a nossa alma. E quando você toma da água que Cristo dá, e ele diz que faz nascer em nós uma fonte que jorra e aponta para a vida eterna, eu compreendo que ele estava se referindo à salvação da alma. E uma vez salvo, você não tem necessidade de ser salvo de novo. Uma vez que a gente tem um encontro de verdade com o Jesus que salva, a gente não busca um outro salvador, porque ele se torna suficiente para todo sempre. Amém? Então Jesus é essa pessoa maravilhosa, E eu gostaria que a gente estreitasse muito aqui a nossa conversa, e que em nome de Jesus você pudesse entrar comigo nessa história aqui de Nicodemos, e se sentisse como um personagem diante de Jesus aqui nessa noite, e permitisse que ele tivesse um diálogo com você, uma conversa com você. Amém? E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é de Nicodemos, falar um pouquinho a respeito desse personagem.
Nicodemos, ele era um fariseu, ele era um dos principais, ele era um religioso. E quando diz aqui que ele era fariseu, que ele era um principal, significa que ele era líder. E havia muitos outros religiosos que aprendiam com ele. Nicodemos liderava sinagoga, ele era um ministro religioso daquela época. E se tem uma classe de pessoas da época de Cristo que entendia, que agradava a Deus, era os da seita dos fariseus. Porque além deles se esforçarem para aplicar a palavra que eles tinham até então, que era todo o Antigo Testamento, a Torá, os Salmos, os profetas, eles ainda compilaram um livro de costumes judaicos e aplicavam aquilo como conceito religioso. Tudo que um fariseu, e principalmente um dos principais, queria era agradar a Deus, ainda que não conseguisse com o seu estilo de vida. E ele era um dos principais. A preocupação de Nicodemos era agradar a Deus. Sabe, quando eu transporto a minha mente para aquela época, parece que eu vejo Nicodemos acordando de manhã, indo para a praça da cidade, encontrando com os seus amigos, com os seus liderados, e discutindo a respeito da palavra, tentando achar pontos em que eles pudessem estreitar sua obediência, estreitar o seu relacionamento. Só que o que eles aplicavam eram regras. Eles queriam agradar a Deus debaixo de regras. E queriam aplicar todas as regras do Antigo Testamento, e como se não bastasse, o Talmud, que era a compilação de regras do povo judaico, eram os costumes, e fazer daquilo como princípio que agradava a Deus. Então não está se tratando de uma pessoa comum, mas uma pessoa que queria agradar a Deus, e que pensava agradar a Deus com o seu estilo de vida. E o que eu considero que eu estou diante de pessoas cheias de boas intenções, que também tem como objetivo na alma estar agradando a Deus, porque de fato a gente há de convir que a nossa nação, ela é uma nação cristã, é uma nação que tem Deus como seu Senhor, e nós, às vezes, na nossa ignorância, pensamos estar agradando, e às vezes nós não estamos agradando. E aí ele vai ter com Jesus, e a palavra de Deus diz que ele vai ter de noite. Por que ele foi ter de noite, irmãos? Porque ele não queria ser visto por nenhum daqueles o qual ele liderava, pelos seus amigos, as pessoas que conviviam com ele, sabe? E aí parece até que eu vejo, Nicodemos se escondendo pelas ruas escuras, escolhendo as marquises, os lugares em que ele fugisse do ponto de vista daqueles que ele não queria ser visto, porque seria humilhante demais um principal, um líder religioso, está indo para aprender ou para ouvir de um carpinteiro. Porque Jesus, ele não era reconhecido como um principal. Jesus nunca foi um líder religioso. Jesus, ele era o carpinteiro de Nazaré. Então, para que Nicodemos estivesse indo até Jesus, ele estaria se humilhando, e os seus liderados poderiam olhar para ele e julgá-lo como um incapaz. Portanto, ele vai de noite, ele vai escondido, porque não queria ser visto, ele não queria ser percebido. Por essa razão, ele escolhe ir até Jesus de noite, para que ninguém o visse, porque na verdade, a impressão que dava é que ele estava se rebaixando. Amém? E mesmo de noite, mesmo escondido, mesmo com esse sentimento no coração, de medo de ser visto, ele foi. Aí sabe para onde que o Senhor me aponta? Lá para 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Não importa de que forma, de que jeito, de que maneira, mas todo aquele que se humilha debaixo da poderosa mão do carpinteiro de Nazaré é exaltado por ele. Ele dá essa chance, sabe? Talvez, o coração da gente em estar na casa de Deus, em ir buscar o Senhor, tem os seus apertos. A nossa mente, ela vaga em vários lugares, as preocupações, porque nós somos seguidos por pessoas, convivemos com N pessoas, e de repente uma mudança da busca do Senhor pode gerar algum constrangimento em alguém. Mas o desejo do meu coração é que de fato, nessa noite, a gente possa experimentar daquilo que Nicodemos experimentou nesse encontro com Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele questiona: Senhor, e esses sinais que o Senhor faz? Como pode? Ninguém pode fazer sinais como esse se Deus não for com ele. Ele questiona a Jesus. E que sinais eram esses? Eram sinais de cura.
O enfermo, quando chegava perto de Jesus, com a intenção de ser curado, ele despedia aquela pessoa curada. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, diz que se aproxima de Jesus um leproso, e chega para Jesus e diz assim: Jesus, se tu queres, podes me curar. Jesus estende a mão, toca nele, libera uma palavra, e ele é curado. Uma mulher que sofria 12 anos com um fluxo de sangue, já tinha gastado tudo com o médico, ela toca na orla da veste de Jesus e sai virtude. Então tudo isso ia gerando espanto. Outros sinais: expulsar demônio. O fariseu era muito religioso, ele entendia agradar muito a Deus, mas sabe, não era muito comum na seita dos fariseus uma pessoa ser liberta de uma possessão demoníaca. E tudo isso foi causando no coração de Nicodemos, uma curiosidade de querer saber em relação aos sinais. Outros sinais: ressuscitar os mortos. Lembra que Jesus ressuscitou a filha de Jairo? Jesus, ele ressuscitou o filho da viúva. Jesus ressuscitou o seu amigo Lázaro. Jesus, ele fez grandes sinais e grandes maravilhas, e tudo isso foi tocando o coração de Nicodemos, e atraído, e querendo saber a respeito dos sinais. Ele vai até Jesus. E um outro sinal que me chama muita atenção foi a purificação do templo. Quando Jesus entra no templo, e ele quebrou a mesa dos cambistas, e colocou para fora aqueles que compravam e vendiam, que estavam fazendo da casa do Senhor um local de comércio. Eu considero que isso mexeu muito com Nicodemos, porque eu compreendo que Nicodemos, mesmo que em algum momento pudesse estar numa direção errada, ele tinha um coração sincero, e é isso que o levou a Jesus. E purificar o templo, eu fico imaginando quantas vezes Nicodemos deve ter pensado em fazer aquilo. Quantas vezes Nicodemos deve ter pensado em ter entrado na casa do Senhor e quebrado tudo, mas não podia fazer. Sabe por que não podia fazer? Porque a casa não era dele, a casa era do Senhor, e só o Senhor podia fazer isso. E aí, eu quero apontar isso aí para uma direção: casa do Senhor. O que é a casa do Senhor hoje? Somos nós. Observe uma coisa, que quantas vezes nós olhamos para determinadas pessoas e observamos os seus erros, os seus defeitos, e a gente pensa assim: essa pessoa tinha que mudar desse jeito, mudar daquele jeito, e às vezes por mais que a gente dê conselho, a pessoa não muda. Aí num belo dia, ela tem um encontro com Jesus. Deus entra, Deus toca, e Ele vai, quebra tudo e muda completamente aquela vida, porque é casa do Senhor, e na transformação de vida só o Senhor tem poder e autoridade para fazer. Quem está entendendo diz amém. Então essas coisas foram chocando Nicodemos, e ele curioso, querendo saber: e aí, Senhor, como pode isso? Como pode? Eu penso que Nicodemos, ele queria receber de Jesus ali instruções. Senhor, tem alguma regra que eu não obedeço? Será se o Senhor carrega um pergaminho novo aí debaixo do braço que eu ainda não conheço? Será se nessas suas andanças pelo território de Israel, o Senhor achou algum escrito enterrado em algum lugar que eu ainda não me encontrei? E o Senhor leu aí alguma coisa, alguma norma que Deus deixou e eu ainda não encontrei? Eu compreendo que ele queria receber uma regra nova, uma norma nova, porque era isso que ele entendia que agradava a Deus. E às vezes nós, na nossa intenção de agradar, a gente vai também à presença do Senhor, querendo que Deus nos dê uma regra nova, uma norma nova, porque aquelas que a gente tem praticado, pensamos não ser suficiente. Mas olha só que coisa interessante. Nicodemos chega aonde Jesus estava, com tudo isso no seu coração, sabe? Mas ele não teve uma apresentação segundo sua credencial. Quando Jesus, permite que ele entre no local em que eles estavam, ele não foi recebido ali como um principal. Jesus não disse assim: olha, meus discípulos, agora está entrando no nosso meio aqui um homem muito importante, um líder de sinagoga. Não foi. Porque para Jesus isso não faz diferença. Isso faz muita diferença em nosso meio. Mas todos nós, quando chegamos diante de Jesus, somos todos iguais. Não tem melhor, não tem pior, somos todos iguais, E Jesus não dá a ele uma regra nova. Jesus não dá a ele, uma lei nova, uma obrigação nova, mas uma palavra de vida, uma palavra de poder. E o verso 3 diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Resumindo, Nicodemos, está te faltando uma coisa: nasce de novo.
tudo isso que você tem como curiosidade, que você quer aprender de mim, que você quer receber de mim, você não precisa de uma regra nova, você não precisa de uma religião nova, você não precisa de um conceito novo. O que você precisa fazer é nascer de novo. Quem está entendendo diz amém. Nascer de novo. E desse diálogo surge aqui a doutrina do novo nascimento, que é necessário. Aquele que quer agradar ao Senhor tem que nascer de novo. Aquele que quer agradar ao Senhor tem que nascer de novo. Coloque isso no seu coração, né? Eu quero abrir um parêntese aqui da mensagem, para compartilhar da minha experiência com essa palavra nascer de novo. Muitos dos nossos irmãos aqui já conhecem a minha história, mas como tem muitos amigos aqui nessa noite, né, então vale a pena eu contar. Para efeito até de testemunho. Só trazer a memória, dia 23, agora, eu fiz aniversário, quem estava aqui na igreja comemorou comigo, mas não foi aniversário da minha data de nascimento, mas foi aniversário do último dia que eu me droguei, né? Eu fiz 20 anos agora, dia 23 de março, que não sou mais um usuário de drogas, tá? Não sou um dependente químico, e fui muito dependente, e usei por muitos anos, e fiz muito a minha família sofrer. E um dia eu tive a oportunidade de conhecer Jesus. Um dia eu fui parar numa casa, me tratar, me reconciliar com Deus, né? E eu me lembro que após ouvir uma palestra sobre dependência química, e o palestrante, com informações embasadas na ciência, ele fez a seguinte declaração: é comprovado cientificamente, a dependência química no organismo, com 6 meses sem o uso de droga, o organismo está limpo. Agora a dependência psicológica, que é a lembrança, o saudosismo, que é o que faz a pessoa voltar para a droga, demora 450 anos para o cérebro processar tudo isso e se limpar. Daí eu entendo que surgiu aquele lema do NA, Narcóticos Anônimos, não sei quantos conhecem, limpo só por hoje, limpo só por hoje, limpo só por hoje, limpo só por hoje, porque é uma doença que não tem cura, a dependência química. E quando eu ouvi aquilo, aquela palestra lutando, né, contra a vontade de usar droga, a abstinência, aquela coisa que me consumia, irmãos, e eu fui no extremo da dependência química. Falei: Senhor, estou enrolado, eu não aguento esse tempo todo, 450 anos, né? Eu, graças a Deus, tenho um senso de humor. Eu ali comigo, falei: Deus, talvez, né, se fosse possível me mumificar, daqui 450 anos, alguém arranca a atadura, aí eu estou aí de novo, congelar, né, melhor, talvez um processo mais eficaz, me congela, daí 450 anos descongela, aí eu estou pronto, né? Aí o Espírito Santo veio e falou no meu coração. Eu não conhecia essa palavra, eu não tinha a intimidade com a Bíblia que tenho hoje, mas o Espírito Santo falou comigo, está escrito na Bíblia, que dá para nascer de novo. Você não precisa esperar 450 anos, você não precisa se mumificar e nem se congelar, você precisa nascer de novo. Nascer de novo, nascer de novo. E eu comecei a buscar em Deus um novo nascimento. Aí eu comecei a falar: Senhor, eu quero viver essa experiência, eu quero que o Senhor me permita essa experiência. Irmãos, e eu travei uma luta, uma batalha. Olha, eu falo isso até para motivar a sua fé, né? Os irmãos do projeto aí conosco, eu usava droga injetável, cocaína na veia, e eu via seringa na minha frente. Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos nessa luta. Eu pegava a seringa no ar, eu injetava sem ter nada, tudo da mente, e acordava daquele transe, e eu começava a clamar. Falei: Senhor, e o nascer de novo, que dia que vai acontecer? E o nascer de novo, que dia que vai acontecer? Até que num belo dia Deus me visitou, e eu nasci de novo. E parece que eu nunca fiz isso na minha vida. Então eu quero que você considere isso no seu coração, que isso aqui é uma palavra verdadeira, e o meu testemunho é verdadeiro, e quem anda comigo sabe do que eu estou falando. Tem irmão meu aqui, né? Josué está ali, meu irmão. O dia que eu fui para a clínica, ele foi lá e pegou uma seringa que a minha mãe tinha achado no lixo, que eu tinha jogado fora, mal jogado, e ele veio e falou: e aí, até quando você vai fazer a nossa mãe sofrer? Lembra disso? Eu falei: chega, vamos me tratar, vamos buscar Deus. E lá dentro Deus me deu essa palavra, a mesma que Ele deu a Nicodemos: é necessário nascer de novo, e é possível nascer de novo. Então eu não sei em que nível de sofrimento você está, mas essa doutrina do novo nascimento, ela pode transformar muito a nossa vida. Ela dá uma direção nova, ela muda exatamente aquilo que somos, torna-nos uma pessoa completamente diferente daquela que a gente se tornou ao longo da vida. E aí, Nicodemos, ao receber aquela palavra, né, nascer de novo, como isso é possível? Olha o verso 4 até o 6, o que diz:
Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? O questionamento de Nicodemos procede. Senhor, está falando uma besteira comigo, Jesus. Eu sou religioso, né? Ele não falou isso não, mas entra comigo na história. Ó, eu leio Bíblia desde pequenininho, eu sou mestre, eu sou doutor da palavra, e eu nunca achei isso. Não está escrito no Antigo Testamento não. Eu tenho na minha memória a Torá, eu tenho na minha memória os profetas, eu tenho na minha memória os salmos, e em nenhum texto da palavra eu achei sobre isso. E como é que pode? Eu nunca vi isso acontecer. Ninguém chegou para mim e falou: voltei no ventre da mamãe e nasci de novo. Para e pensa, voltar ao ventre materno. Seria até interessante, concorda comigo? Como seria bom a gente poder rebobinar a fita, hein? Você voltar lá no ventre da sua mãe, nascer de novo, e poder tomar as decisões totalmente diferentes daquelas que você tomou até o dia de hoje, hein? Porque vamos falar a verdade, irmãos, até os 18 anos, né, a gente tem uma capacidade de se renovar, de se alegrar, a gente não tem muito problema. Depois que chega a maioridade, as responsabilidades chegam, aí que as nossas decisões elas começam a ter peso, e algumas delas marcam a nossa vida por toda a vida. E eu tenho certeza que em algum momento você pensou, e deve ter falado também: se eu pudesse voltar atrás, faria isso não, faria isso não, não faria. Amém? Às vezes você já falou isso até para a pessoa que está do seu lado. Entendeu, né? Ah, se me dissesse que fosse assim, hein? Então, mas não é disso que Jesus está falando. Não é de voltar no ventre, não é de um novo nascimento carnal, porque ele diz: o que é nascido da carne é carne, ponto final, acabou. Sabe esse nascimento que você nasceu lá do ventre da sua mãe? É um só, é um só. O que é nascido da carne é carne, né? A gente nasce, né, o óvulo fecundado, todo aquele processo de gestação, veio ao mundo, não foi assim? Vai crescendo, né? As células vão crescendo, multiplicando, seus órgãos vão desenvolvendo, seus membros, até que chega um determinado ponto, a célula para de multiplicar, de crescer, e a gente começa a morrer. Da carne é carne. Veio do pó, vai voltar para o pó, e da carne ninguém nasce de novo. Mas ele fala de um nascimento da água, fala de um nascimento do Espírito. E sabe o que é nascer da água, né? Quando ele fala nascer da água, a primeira coisa que me vem à memória é o batismo. E a palavra batismo significa sepultamento. É aquela coragem que tem que estar em nós de sepultar aquela natureza que cresceu dentro de nós, e nós compreendemos que ela não é boa, que ela nos faz tropeçar, que ela que trouxe os transtornos para a minha vida, sabe? Aquela pessoa que não sabe fazer escolha, aquela pessoa que não sabe tomar decisão, essa pessoa precisa nascer de novo, e essa nasce de novo quando ela morre. Para nascer de novo tem que ter uma consciência de que coisas em nós precisam morrer, tem que gerar em nós uma insatisfação com muitas coisas que há em nós. Irmãos, ninguém é perfeito, ninguém é completo. Sabe, se a gente carregar em nós esse sentimento de perfeito, de completo, nunca vai poder experimentar de um novo nascimento. Mas eu tenho que me conscientizar, tem muita coisa em mim que precisa morrer. Então nascer da água representa morte, amém? Tem coisas que tem que morrer. Aí ele aponta: agora vocês vão nascer do Espírito. Nascer do Espírito é viver uma nova vida que Deus tem para nós, é viver direcionado pelo Espírito Santo. E aí tem um texto que fala muito conosco, está no Evangelho de João 16, verso 13, diz assim, ó: quando vier porém o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus estava falando do Espírito Santo. E deixa eu falar uma coisa para vocês: o Espírito Santo existe, tá? E ele está aqui no nosso meio, e ele fala, tá? E ele toca, e ele move, e ele motiva. Ele dá direção. Às vezes ele nos trava, ele coloca freio, outras vezes nos impulsiona. Mas na vida de quem que ele pode fazer isso? Na vida daquele que nasceu de novo, na vida daquele que entendeu que teve que morrer áreas de sua vida e reconhecer que Jesus é Jesus, que Jesus é Deus. Aí o Espírito Santo vem e move no nosso espírito,
E quantas vezes você ouviu o Espírito falar com você? Quantas vezes Deus te deu direção e você seguiu e deu certo? Quantas vezes o Espírito Santo te tocou e você sentiu Deus estar nesse lugar? E é um fato, alguns perderam isso. Mas fique tranquilo, isso pode ser recuperado. Porque uma vez que nasce de novo, se preciso for, é possível nascer de novo. Mas o que Deus quer é que pessoas nasçam de novo aqui nessa noite. E uma vez que a gente nasce de novo, a gente vai começar a andar sob essa direção, sobre esse cuidado, sobre esse mover. Não é de uma ausência de problema, de uma ausência de luta, não, esquece isso, porque João 16:33, nosso Senhor falando, no mundo tereis aflições, e não é pouca aflição. A carne vai padecer aflição, né? Mas aquele que é nascido de novo é consolado pelo Consolador, é consolado pelo Espírito Santo. Quando ele chora, o Senhor consola. Quando ele se alegra, o Senhor se alegra junto. Quando passa pelo rio, o Senhor passa junto. Quando passa pelas águas, o Senhor passa junto. Quando passa pelo fogo, o Senhor passa junto. Quem está entendendo diz amém. E os nascidos de novo vão experimentando desse mover do Espírito. É disso que Jesus está falando. Nicodemos, você tem que nascer de novo. Regras você já conhece demais, religioso você é demais, mas te falta uma coisa, nascer de novo. E não se referia a voltar a um ventre materno, mas uma mudança de consciência, abrir o coração, permitir que o Espírito Santo dê uma nova direção. É necessário que haja essa compreensão em nós, para que essa obra seja efetuada. Amém? E esse ato de nascer de novo, parece difícil ou até impossível, né? Como é que nasce de novo? Hein? Como é que nasce de novo? Difícil de entender, ou parece impossível de acontecer. Eu dei parte do meu testemunho aqui mesmo, dentro dessa mensagem, ouviu? É possível, quando se busca, quando quer, quando é uma coisa que a gente coloca para Deus, quando a gente discerne que é uma necessidade, quando há insatisfação em nós, daquilo que somos, aquilo que a gente chegou a ser, e aí a gente entendeu que quer ser uma nova criatura, e começa a buscar isso em Deus, aí começa a se tornar possível. Mas, quero partir para um assunto aqui muito interessante. Como para uma criança vir ao mundo não depende do seu esforço, mas do esforço da mãe, né? A mãe sente a dor do parto, e é um detalhe, a criança não pode nem respirar se não estiver ligado no cordão umbilical. No novo nascimento, não depende do nosso eu, mas depende daquele que já pagou o preço para que a gente nasça de novo. Quem lembra aí quando nasceu do ventre da mãe? Levanta a mão. Por que a criança chora quando nasce? Hein? Tem gente que diz que é porque chegou ao mundo. Eu acho que é porque não sabe falar. Porque ela não sente dor para nascer de novo, para nascer. Porque, a não ser que seja um parto complicado, porque para ela é natural. Quem sente a dor é a mãe. É a mãe que vive o período de gestação. É a mãe que carrega o filho no ventre. Se o bebê não estiver ligado no cordão umbilical, nem respirar ele pode, ele morre. Então no que depende para nascer a primeira vez? De nós que está nascendo, nada, porque a mãe está processando tudo. E na hora de nascer, é ela que sente a dor. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque às vezes algumas pessoas querem trazer para si a responsabilidade de nascer de novo. O preço de nascer de novo, a dor de nascer de novo, e a gente não vai conseguir nascer de novo, dependendo da gente. Amém? Assim como não dependeu de nós para nascer a primeira vez, nesse nascimento, né, carnal que a gente teve, humano, espiritualmente também, não depende de nós, não depende da nossa dor, né? E aí, olha que coisa interessante, quando o Senhor Jesus disse para Nicodemos de novo, lá no original grego, né, onde foi pronunciado e escrito a palavra do Senhor, são duas palavras gregas, palim e anotem. Olha o significado dessas palavras. Palim significa a repetição de um ato, refazer o que foi feito antes. Preste atenção, só pode refazer o que foi feito antes quem fez. O que foi feito não pode fazer nada. Quem entendeu diz amém. Você entendeu? Só pode refazer o que foi feito antes é aquele que fez, não é a obra, não é o que está pronto. Então um dia nós somos feitos, e para entender melhor, a gente não é só corpo, carne. O corpo e a carne é o que procede da mãe, mas a alma e o espírito veio de Deus.
E o novo nascimento está falando de alma e espírito. E o Deus que fez a sua alma um dia, o Deus que fez o seu espírito um dia, Ele tem o poder, se preciso for, fazer de novo. É o ato de repetir aquilo que foi feito antes. É o que o Senhor está falando, e lá no grego significa isso. E a palavra anotem significa um ato repetido, mas que a fonte original repita. Significa do alto, de um lugar muito alto, que vem de Deus. Esta é a palavra que Jesus escolheu para falar para Nicodemos: é necessário nascer de novo, é nascer do alto. O novo nascimento, ele vem do alto. Eu quero ilustrar isso aqui para você entender. É de uma fabricação original. Quem conhece um quadro muito famoso, pintado por Leonardo da Vinci, o quadro Mona Lisa? Levanta a mão, por favor. Mona Lisa, conhece? Existem quantos quadros da Mona Lisa no mundo? São muitos. Vários. Tem folhinha, tem outros quadros que foram pintados por vários pintores também renomados, que fez uma réplica da Mona Lisa. Mas quantos Mona Lisa original, autêntico existe? Só um. Qual? Aquele que Leonardo da Vinci pintou. Deixa eu te fazer uma pergunta. E se ele tivesse pintado 2, haveriam quantos? Se ele tivesse pintado 3? Só aquele que fez o primeiro é que tem autoridade para reproduzir outros. E aquele que te fez primeiro, ele tem autoridade e poder para, se preciso for, te fazer de novo. Quem está entendendo diz amém. Amém? É só aquele que fez a primeira vez, aquele Senhor. Assim como Da Vinci só fez um, só existe um original, o resto é réplica. Só existe um de você. Só existe uma alma igual a sua, um espírito igual ao seu. E se tem alguma coisa danificada aí, você entender: eu quero nascer de novo. Aquele que te fez um dia tem o poder para estar fazendo você de novo. É necessário nascer de novo, Nicodemos. Reconhece isso, porque daí por diante a sua vida pode mudar. Daí por diante, sabe, a sua vida pode ser outra. E se tem alguém que pode dizer isso aqui no nosso meio, sou eu mesmo. E repito, não com ausência de problemas, mas uma vida com a presença de Deus, ela é outra. E muitos outros aqui no nosso meio podem dar esse testemunho. A gente não tem o Senhor para não ter problema, a gente tem o Senhor é para ter o Senhor. E os que nascem de novo têm a presença do Senhor na sua vida, sabe? E aí no meio da prova, da tribulação, parece que fica uma coisa latendo no peito: vai que eu sou contigo, eu não te abandono, eu não te desamparo, né? O vento sopra contrário, o Espírito sopra do lado de dentro. Vai na fé, meu querido. Vai que eu te sustento, eu seguro na sua mão, eu não deixo você tropeçar, eu serei contigo. Os nascidos de novo, experimenta dessa presença, e é isso que o Senhor quer dar para nós. E Nicodemos todo assustado, querendo saber de onde via tanta autoridade, pensando que receberia muitas outras informações, algumas regras novas, e o Senhor dá essa palavra para ele. E aí preste atenção, o que Nicodemos, esperava? O que nós devemos esperar? Qual é o conceito de Deus? Outro dia eu estava pensando numa coisa, estava até cantando dentro do carro, estava eu, minha sogra, estava indo levar minha sogra em casa, e a minha sogra é uma bênção, de verdade é bênção mesmo, tá, irmãos? Eu até brinco com a minha esposa, o melhor do meu casamento com a minha esposa foi a minha sogra. Brincadeira, ela é uma bênção também. Minha sogra é nota 10, né? E ela é cristã também. Quem lembra de um corinho assim, ó? Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, olhinho, o que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. Vamos lá? Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. Vamos lá, tá bonito, hein? Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, mãozinha, o que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha, o que pega. Gostei, vamos até mais. Cuidado, pezinha, onde pisa. Cuidado, pezinho, onde pisa.
O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho, aonde pisa. Ó, para ficar bonito. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Vocês aprenderam isso também, né? Canta isso na cabeça da criança. O que ele vai sentir? O que ele vai pensar que Deus é? Rapaz, dependendo do lado que eu olhar, Deus fura meu olho. Dependendo do que eu falar, Ele vai me dar um murrão na boca, vai quebrar meus dentes. Se eu colocar a mão, vai quebrar minha mão. Ai de mim se colocar o pé, vai quebrar minhas pernas. É até bonitinho de cantar, irmãos, mas a mensagem, se você parar para pensar, ela não aproxima de Deus, ela afasta. Então, se eu tiver de fazer alguma coisa errada, eu vou fazer bem longe de Deus. E aí, alguns que crescem na igreja, quando chega a adolescência, jovem, e pensam em fazer alguma coisa errada, o que eles fazem antes? Sai da igreja. Porque se eu fizer aqui, Deus está vendo. E Ele vai me machucar, Ele vai me ferir. Então o que Nicodemos esperava? O que nós esperamos? Um Deus movido pela raiva? Um Deus movido pelo ódio? Um Deus que castiga? Um Deus que abandona? Um Deus que diz que para você não tem jeito? Um Deus que dá sentenças? Um Deus que está cheio de ordens para dar para nós? É o que Nicodemos esperava. Porque o que ele havia recebido, ele aprendeu que ele não podia sair da linha, que se ele saísse da linha, o trem passava por cima, o trem dele não andava na linha, era fora da linha. Amém? E às vezes é isso que a gente está esperando. Quando eu chegar na presença de Deus, a primeira coisa que eu vou receber de Deus é a reprovação. A primeira coisa é o castigo, por causa de todos os erros que eu cometi. Às vezes essa expectativa gerada por causa do cuidado, olho, boca, mão e pé e outras coisas mais. Só que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz que o amor de Cristo constrange. Sabe, quando Deus quer constranger alguém, não castiga. Ele ama. Pois você dava até um glória a Deus por isso. Porque é constrangedor demais, irmãos. As nossas obras ser passivas de condenação, as nossas obras ser passivas, sabe, de correção. Aí Deus vem, Nicodemos, eu não vou te dar uma regra nova, eu vou te dar uma oportunidade de nascer de novo. Sabe, você entrou aqui nessa noite, não é para receber uma punição, um castigo, uma regra nova, mas para ter uma oportunidade de nascer de novo, de fazer todo novo, de ter uma vida nova. Aleluias, isso é o amor de Deus. Não é outra coisa senão o amor de Deus. Bacana isso, né? E aí, o que Nicodemos encontrou? O que nós encontramos, irmãos? Isso é chavão da Bíblia. Até quem não é crente, não é cristão, não é nada, deveria conhecer esse versículo. Dentro desse diálogo com Nicodemos, saiu João 3,16. Olha o que Jesus falou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Nicodemos, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que Jesus está falando para Nicodemos? Nicodemos, Deus deu o Filho, o único que ele tinha, para sofrer a dor do parto, para que seu novo nascimento não doa, mas Jesus vai sentir a dor por você. Amém? O preço da nossa culpa foi pago lá na cruz do Calvário. O preço de nascer de novo foi pago lá na cruz do Calvário. As dores de parto Deus já sentiu. As dores de parto Jesus já sentiu. É oportunidade. Nicodemos, me aceita? Reconhece que eu sou o enviado. É só o que você precisa. É só abrir o coração e entender. Eu estou aqui diante de você como seu Salvador, como aquele que vai te dar a oportunidade de nascer de novo. Sabe, desse diálogo nasce essa pérola para a nossa vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer nascer de novo? Recebe Jesus. Quer nascer de novo? Abre o coração e deixa ele entrar.
Sabe, não receba uma religião nova, receba Jesus. Porque lá em João 1,12 diz que todos quanto receberam e creram no seu nome, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Sem Jesus, não é filho. Tem que receber Jesus. Quando você recebe Jesus, você nasce de novo. Aí o pai vai lá e te registra no livro de registro dele, de novo nascimento, nasceu de novo, está aqui, é meu filho amado, aleluias. E quem pagou o preço? Jesus. Mas dentro dessa pérola, ele diz aqui, não pereça. Olha, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Se eu creio, eu não pereço. E se eu não creio, eu vou perecer. E essa palavra pereça é uma dura palavra para os que não creem. Sabe por quê? Porque além de uma vida dura aqui na terra, que todos nós temos, sabe, não deixe o inimigo bagunçar suas emoções, os seus pensamentos, e de repente você olhar para alguém, e porque aparentemente a pessoa tem uma condição melhor, e você pensa assim, fulano não tem problema, se eu tivesse a vida dele eu não teria. Todos nós temos problemas. Uns maiores, outros menores, mas a carga ela vem na medida que cada um suporta. Então todos nós estamos enfrentando tribulação. Não tem um ser humano sequer que passe por essa vida sem os estreitos, sem as moendas, sendo cristão, não sendo cristão. Tem o dia, irmãos, que parece noite, e tem noite que parece que não vai ter fim. Quem está entendendo diz amém. Então já é uma vida de sofrimento. Só que o não pereça aqui não é necessariamente para não mais perecer aqui nessa terra, porque é possível ter Jesus e enfrentarmos N tribulações, mas é um não pereça na eternidade, porque os que não recebem Jesus perecem aqui e perecerá numa eternidade. Os que recebem Jesus enfrentarão as lutas e as provas aqui, mas terá a presença dele. Mas quando chegar a eternidade, tem um céu de glória. E lá em Apocalipse 21, capítulo 4 diz que Ele mesmo, o nosso Senhor, quando a gente chegar lá, vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima, sabe o que é isso? Toda dor que você sentiu aqui, toda tristeza que você enfrentou aqui, toda batalha, sabe, e você chorou muitas vezes, e às vezes escondido, porque não queria que ninguém visse. Tem pai que chora escondido do filho, tem filho que chora escondido do pai. Tem um cônjuge que não quer mostrar o sofrimento para o outro, o aperto que está passando, mas deixa eu te falar, escondido do pai você não está chorando, sabe? E a sua dor, ela se converterá em consolo na eternidade. Pode acreditar nisso. Aqueles que têm Jesus, quando chegar lá, verá o Senhor face a face. E diz que Ele mesmo vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então daí a razão, o motivo pelo qual a gente precisa compreender essa doutrina espetacular que significa nascer de novo. Para mudanças em nossas vidas aqui, muda o que somos, transforma-nos como seres humanos, como pessoas. Faz com que a gente seja a pessoa melhor, pode ter certeza disso. Eu particularmente me considero uma pessoa melhor, e quem convive comigo pode dar o testemunho, se eu melhorei ou se eu piorei depois que eu tive o meu encontro com Jesus. A gente melhora em todos os sentidos, mas principalmente a gente é preparado para a eternidade. Daí a importância, sabe? E dessa conversa de Jesus com Nicodemos, veio tudo isso para nós. E sabe qual é o desejo do meu coração? É que você possa ter ouvido como Nicodemos ouviu. Porque lá em João 19,6, Nicodemos se converteu. Mostra isso. Ele saiu dali sem falar nada. Não encerra aqui essa conversa com Jesus fazendo um apelo para ele. Quer me aceitar? Levanta a mão e eu vou orar por você. Ele foi embora. Olha que coisa interessante. Encerra a leitura do capítulo 3, encerra o diálogo, Nicodemos segue a sua vida. Aparentemente não aconteceu nada, mas lá na frente, quando Jesus é morto, está lá Nicodemos investindo para o sepultamento do seu corpo, presente no sepultamento. Ele, como um principal, agora não tem mais vergonha de aproximar de Jesus, para todo mundo ficar sabendo que ele aceitou Jesus. No momento foi de grande impacto, pode ter certeza. E esse é o desejo do meu coração. Que essa conversa do Senhor conosco aqui nessa noite, com base na sua palavra, possa fazer com que algo fique latendo no nosso coração. E a decisão pode ser hoje. Como pode ser no tempo de Deus aí na sua vida. Sabe? Mas é necessário
nascer de novo. É necessário nascer de novo. É necessário receber Jesus. Porque se isso não acontecer, além de todas as tragédias que enfrentaremos nessa vida, tem algo pior. E eu acredito, como eu creio na eternidade, como eu creio que há um tempo que é eterno. E aí essa eternidade ela pode ser em dois lugares: com aquele que pagou o preço do novo nascimento para nós, ou distante dele. E aí hoje a gente tem uma oportunidade de refletir sobre isso e tomar uma decisão. Amém? Vamos adorar o Senhor com um cântico? Amém? Você tem coragem de ficar de pé um pouquinho? Aleluias. Olha para mim, por favor, não dispersa não. E o culto continua, tá, irmãos? Preste atenção. O que a gente espera de Deus? Qual é a nossa expectativa em Deus? Às vezes a gente entra na presença do Senhor esperando receber correção, punição, ou às vezes algum benefício. Mas a principal coisa que Ele pode nos oferecer é a oportunidade de nascer de novo. Considera isso no seu coração. A oportunidade, sabe, de deixá-lo colocar a mão na nossa vida, e aquele que fez uma vez, que é a fonte original. É como que se Da Vinci chegasse aqui no nosso meio hoje e dissesse assim: eu quero pintar um novo quadro da Mona Lisa. Aí vai ter dois originais. Lógico que Da Vinci não pode fazer isso porque ele já foi. Aí se diz assim: mas Jesus já foi também. Foi de um modo trágico, traumático, na cruz, com coroa de espinho na cabeça, cravos em suas mãos. Mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E está aqui no nosso meio agora, através da pessoa do Espírito Santo, querendo achar um coração aberto, um lugar que Ele possa entrar e fazer essa obra de novo nascimento. Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Tua presença, compartilhando da Tua palavra. A mesma oportunidade que foi dada a Nicodemos, ela é dada a cada um de nós nessa noite. É uma oportunidade de experimentar de algo que só o Senhor pode fazer. Muitas coisas nós podemos fazer, ó Deus. Há muitas coisas sim para conquistarmos. Vai depender exclusivamente de nós, do nosso esforço, da nossa luta. Vai depender, ó Deus, da nossa capacidade intelectual. Mas nascer de novo depende de nós abrirmos o coração, deixar o Senhor entrar, deixar o Senhor fazer essa obra. Ah, Espírito Santo, eu quero lhe pedir que o Senhor esteja visitando aqueles que têm saudade do Senhor, aqueles que há muito já não ouvem a sua voz, não é tocado pelo Senhor. Há muito, Deus, há um ponto de que parece que o Senhor nem se importa mais, parece que o Senhor se esqueceu. Mas o Senhor continua o mesmo. O Senhor continua fazendo a mesma obra de novo nascimento, Senhor. E dá para nascer de novo, se preciso for. Por causa da Tua misericórdia, Senhor. Por causa da Tua bondade. Por causa do Teu infinito amor, Senhor. Então comece a operar no nosso meio, Pai. O Espírito Santo quer quebrantamento, contrição no nosso coração. Ora, nos ensine nesse momento para receber o poder do Espírito, para receber o poder da Tua palavra, para receber a unção da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, opera nesse momento, Pai. Que haja em nós, Senhor, o mesmo coração que houve em Nicodemos, ó Deus. Não foi em
coração, por favor. Sabe, eu quero orar nesse momento especificamente. Você que um dia pensou agradar ao Senhor trocando de religião. Eu mudei de religião. É o que Nicodemos estava pensando em fazer, mas não experimentou de um novo nascimento. E observou que até alterou algumas coisas do lado de fora na sua vida, mas do lado de dentro continua a mesma pessoa, com amarguras, mágoas, ressentimentos, tudo aquilo que já não deveria mais fazer parte de um coração de quem nasceu de novo. Isso, irmãos, pode ser o resultado de uma pessoa que não nasceu de novo, vestiu uma roupa nova, mas o interior continua o mesmo. Permita que o Espírito Santo comece a te tocar nessa hora. Comece a reconhecer que há coisas que precisam morrer, há coisas que precisam ser sepultadas para que a gente experimente de um novo nascimento. Seja encorajado nessa hora a pegar as suas feridas, as suas dores, as suas mágoas, os seus traumas, entregar para Jesus e falar: Jesus, pode sepultar, pode sepultar. Eu não quero ter por base da minha vida uma doutrina, um revide, não, a ofensa, não. Sabe que o Senhor quer te dar a capacidade de dar a outra face, a capacidade de andar a segunda milha. E os nascidos de novo conseguem fazer isso com muita propriedade, porque os nascidos de novo já não têm as feridas passadas, as dores passadas, os traumas passados, mas têm uma vida nova muito parecida com aquele que os fez nascer de novo. Porque quando nascemos de novo, a gente se aproxima daquilo que o Criador é. Começa a fazer essa obra agora, Senhor. Este reconhece que precisa abrir mão de tantas coisas, precisa sepultar, ajuda nesse processo. Põe tua mão agora, remove, e sepulta a dureza desse coração. Lança da sepultura nessa hora, Senhor. E eu quero lhe pedir, sopra como um sopro do teu Espírito nesse momento. O sopro do teu Espírito, Senhor. Não aquele sopro que apaga do fogo, mas o sopro que acende o fogo. Aquele sopro como uma brisa suave que traz refrigério, que traz alegria. Aquele sopro que traz o prazer de viver, que traz a alegria de viver, Pai. Sopra nesse momento sobre essa alma. Sopra, Senhor, e acende o fogo do teu Espírito nesse coração. Acende o fogo nessa alma, Senhor. Acende o fogo da tua glória. Sopra com o teu sopro de poder. Sopra com o teu sopro de unção. Sopra com o teu sopro de graça. E acenda o fogo nesse coração, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Para que a gente experimente, Pai, do que é uma vida nova no Senhor, de que é ser nascido de novo no Senhor. Ministra agora, Espírito Santo. Ministra, Senhor. Aleluia.
possa me impedir de nascer de novo. Remova para a glória do teu nome. Sopre com o teu sopro no meu espírito e me faça nascer de novo para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Você que pode vai dar mais